Bom dia, meu amigo e minha amiga, que bom estarmos juntos, que essa sexta-feira seja marcada pelo amor de Deus, a graça de Deus no seu coração. Estamos aqui em mais um devocional de fé, esse momento diário que nós paramos para ouvir a palavra de Deus e para meditar nos ensinamentos de Jesus. Hoje eu gostaria de ler com você Lucas capítulo 19, no versículo 1 em diante. Há uma história muito conhecida, a história de um homem chamado Zaqueu. Diz assim a palavra de Deus: entrando na cidade de Jericó, atravessava Jesus a cidade, e eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu em um sicômoro, uma árvore, a fim de vê-lo, porque por ali ele havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, porque ele se hospedava na casa de um publicano, de um pecador, de um homem pecador. Entremente Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, eu resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado, ou seja, logrado, feito mal a alguém, restituo este 4 vezes mais. Então Jesus disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é um filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o perdido. Me chama a atenção que este homem, Zaqueu, era um homem de muitas posses, era um homem, diz aqui, publicano, rico, maioral dos publicanos. Os publicanos eram aqueles judeus que trabalhavam para os romanos e geralmente trabalhavam na cobrança dos impostos. Naquela época, um cobrador de impostos, ele era odiado pelo povo. Primeiro, porque os impostos iam para Roma, e Roma estava dominando de forma abusiva Israel. Eles ocuparam, invadiram o território, e o povo de Israel, em sua maioria, não reconhecia os romanos como autoridade. Segundo, que muitos destes se aproveitavam da condição das pessoas de não terem para quem reclamar e cobravam taxas abusivas, e inclusive às vezes cobravam a mais no imposto e ficavam para eles. E esse enriquecimento ilícito era motivo também de ódio do povo para com os publicanos. Eles eram considerados traidores da pátria de Israel, traidores do povo, ladrões. Vamos imaginar assim como muita gente hoje em dia enxerga uma parte dos políticos, Não todos os políticos, graças a Deus, nem todos os políticos são corruptos. É uma minoria, que se afunda nisso, mas acaba prejudicando muita gente. Então, aqui este homem sabe que Jesus vai passar e decide ver Jesus. Eu acho que esse é a primeira coisa boa dessa história. Apesar de toda a sua história, ele decide ver quem é Jesus. Mas ele não quer estar no meio da multidão. Então ele sobe numa árvore. Ele que já é um homem que não é muito bem visto, as pessoas não gostam muito dele. Então ele sobe numa árvore meio que assim: vou me afastar desse povão, não vou me expor. Ele sobe na árvore e fica lá no meio dos galhos pensando: a hora que Jesus passar, eu vou ver ele. O que ele não sabe é que quem viu ele foi Jesus. Jesus, no meio daquela multidão toda, passando pela árvore, Jesus sabe exatamente quem está em cima, no meio daqueles galhos, escondido. Quem está olhando de cima? Jesus sabe o nome. Eu poderia dizer hoje: Jesus sabe o teu nome, teu endereço, teu CPF. Jesus sabe tudo sobre você. Então Jesus diz para Zaqueu: desce daí,
porque hoje eu quero entrar na tua casa, eu quero ficar na tua casa. Então, a graça de Deus alcança esse homem. O amor de Deus, a bondade de Deus alcança esse homem. Ele queria apenas olhar quem é Jesus, mas Jesus olhou quem ele era. Jesus olhou a profundeza do coração de Zaqueu. Então, Jesus faz um convite: me deixa entrar na tua casa. E Zaqueu desce de pronto e diz que com alegria recebe Jesus. Porém, aquela multidão que ia com ele foi também até a casa de Zaqueu e ficou lá condenando Zaqueu, julgando Zaqueu. Jesus, no entanto, não se importava com o que os outros pensavam. Ele é um pecador, ele é um publicano, um homem de má fama. Jesus, como é que tu entra na casa dele? Exatamente esses que Jesus veio salvar, os perdidos. Exatamente na casa de pessoas de má fama, pessoas que tiveram um passado ruim, é que Jesus quer entrar. Tem até uma música que ficou muito conhecida no Brasil, que começa dizendo: entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com a minha estrutura, sara todas as feridas. Quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, há uma reconciliação do coração de Deus com o coração de Zaqueu. Zaqueu se sentiu amado, e mais que isso, o amor de Deus tomou o coração de Zaqueu de tal modo que ele se arrependeu dos seus pecados. Então aquele homem que até então estava se escondendo, fugindo da multidão, subindo numa árvore para ficar longe do povo, se levanta no meio do povo e se expõe, dizendo: Senhor, eu vou dividir os meus bens, vou dar metade da minha riqueza para os pobres dessa cidade. E aqueles que se eu fiz algum mal para alguém, se alguém eu enganei, se alguém eu logrei, se alguém eu cobrei mais do que eu devia, eu vou devolver 4 vezes mais. Ou seja, ele se expôs. Ele se colocou diante de Deus e diante dos homens com o coração arrependido. E aí, diante dessa confissão pública de arrependimento, Jesus diz o que está no versículo 9: hoje houve salvação nesta casa. Quando é que entra a salvação na nossa vida? Quando o nosso coração se arrepende dos seus pecados, se volta para Deus e toma uma posição de mudança. Arrependimento não é apenas palavras. Senhor, me perdoa. Não. Arrependimento é uma posição de atitude. Você precisa voltar atrás e mudar o coração e corrigir e fechar as portas do pecado. Você precisa fazer isso. É isso que vai transformar a sua vida. E é aí que a graça de Deus, que já está atuando sobre você, vai se consolidar em forma de salvação. Então, Jesus conclui dizendo: pois o Filho do homem veio para buscar e salvar o perdido. Aleluia! Deus quer entrar hoje na sua casa, na sua vida, mas para isso ele diz: desce dessa posição, desse pedestal onde você está, desce desse lugar de orgulho e vem aqui para baixo. Eu quero entrar na tua casa e lá eu quero tocar o seu coração, eu quero mudar a sua vida, e a salvação vai entrar, porque eu vim buscar e salvar o que estava perdido. Aleluia! Deixa Jesus entrar na sua vida hoje. Quando ele entra na sua casa, no seu coração, ele transforma tudo. Amém? Possamos eu e você viver para a glória de Deus todos os dias. Querido Deus e Pai, obrigado porque o Senhor escolheu nos salvar. Obrigado porque o Senhor escolheu transformar as nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, porque existe perdão dos pecados para nós. Obrigado, Senhor, pela vida eterna que está em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ama tanto e temos hoje livre acesso à Tua presença. Eu peço que o Teu amor penetre o coração deste homem, desta mulher, essa pessoa que esteve talvez num caminho torto, num caminho errado. Eu peço que agora, Senhor, Tu transforme essa vida, que haja aí arrependimento, que haja mudança, um compromisso com a mudança. E eu creio que o Senhor agora, Deus, abraça esse homem, abraça essa mulher, abraça esse jovem, lhe mostrando que há possibilidade de mudança.
Em nome de Jesus eu declaro a bênção e a paz de Deus sobre você, a alegria da presença do Espírito Santo sobre você, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Compartilhe o devocional, faça chegar no coração de um amigo que você ama muito. Que Deus abençoe. Entre no grupo do devocional, você que ainda não está no grupo do WhatsApp, ou nos acompanhe pelo Spotify, siga o nosso canal. Você vai ouvir todo dia a palavra de Deus fresquinha, quentinha para você. Um grande abraço e até amanhã.